O Sistema, episódio 2, Plutocracia, Neoliberalismo, Religião e Tráfico de Drogas. O Deus bíblico criou um mundo solidário, ensinou à humanidade a igualdade entre os homens, entre todas as pessoas, pregou o amor ao próximo. Porém, as próprias religiões bíblicas destruíram o mundo de Deus ao impor o sistema plutocrático, capitalista, neoliberal, por amor ao dinheiro. Essa transformação do mundo divino pelas religiões, essa mudança no desígnio de Deus, formada pelas religiões, lembra um episódio que aconteceu no Brasil Colônia, com Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos, ele morava ali no Pelourinho, no terreiro de Jesus, ao lado de sua casa, parede encostada, morava Gregório de Moraes. Gregório de Moraes tinha 2 filhos, 2 pestinhas. E esses meninos, de tanto pintar, de tanta confusão que eles aprontavam, eles tinham uma doença crônica nos olhos, parecia uma conjuntivite crônica. Seus olhos eram esbugalhados, vermelhos, permanentemente vermelhos, como os olhos do Satanás. E quando Gregório de Matos, no seu leito de morte, dava seus últimos suspiros, correram ali perto à igreja de São Francisco e pediram um padre para dar extremunção a Gregório de Matos. O padre, vendo que o maior detrator da igreja estava morrendo, ele se paramentou todo, vestiu suas melhores vestes, escovou o cabelo e foi no acervo da igreja e capturou o crucifixo mais lindo, uma cruz em ouro, em puro ouro, e um Cristo de mármore, cravejado de rubis, rubis de sangue nos olhos do Senhor, nas feridas do Senhor. Empunhando esse crucifixo, o padre foi até Gregório de Matos. E, já nos últimos suspiros, ele empurrou o crucifixo no rosto de Gregório de Matos. Gregório de Matos disse: Oh Deus, ó Senhor, quando os seus olhos divinos pousam em meus olhos mortais, pareço estar vendo os meninos do Gregório de Moraes. Pois é. Foi assim que a religião fez, exatamente assim, com os desígnios de Deus. Babal e os Tupinambás sabem como era o mundo nos primórdios da vontade de Deus. O mundo capitalista, socialista, o bem comum. E essa mudança feita pela igreja, pela religião, foi parecida com essa mudança, com um crucifixo de ouro. Eles empurraram nos olhos dos aborígenes, dos donos da terra, de todos os que se consideravam pagãos e infiéis, e impuseram a plutocracia a esses condenados ao extermínio, ao desastre social. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 e seguintes. E da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente seu
coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Hoje o dinheiro que os fiéis depositam aos pés dos apóstolos, os apóstolos se apossam dele, se apoderam dele, confiscam esse dinheiro e criam monopólios de mídia, monopólios financeiros, empresas captadoras de poupança popular ilicitamente, criminosamente, diferente. Essa é a plutocracia que a religião trouxe ao mundo, contrariando os desígnios de Deus. Então, essa última grande empulhação foi dada ao mundo no Consenso de Washington, em 1989. O Consenso de Washington estabeleceu regras para serem aplicados, inicialmente nos países ralé, no xereré da gafieira, nos países subdesenvolvidos, nos países emergentes, para boicotá-los, para relegá-los à miséria permanente. E esses 10 mandamentos do Consenso de Washington são a disciplina fiscal, a redução de gastos públicos, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, só para os pobres, só para os países periféricos, porque os países grandes continuavam subsidiando o seu comércio internacional. Investimento estrangeiro direto, sem restrições, para os outros. Privatização das estatais, para os outros. Desregulamentação trabalhista e econômica. Trabalho precarizado, desemprego, miséria, fome. Acabar com o trabalho, com o trabalhismo, com os trabalhadores. Reforma tributária e direito à propriedade intelectual. Essas regras foram aplicadas inicialmente no Chile, de Pinochet. E o sucesso foi tamanho que encheu os olhos dos donos do Consenso de Washington, que são os banksters do Federal Reserve. São os grandes conglomerados financeiros judeus que controlam a economia da humanidade. E eles espalharam para todos os países capitalistas. E foi uma debacle total no sistema, uma decadência da economia produtiva capitalista e o crescimento insustentável do rentismo, do capitalismo improdutivo, do capitalismo financeiro, que levou a economia capitalista ao desastre que estamos vivendo agora no mundo inteiro. Uma pandemia financeira irrecuperável, irremediável. Essa disciplina do Consenso de Washington, desastrosa, destruidora, como foi visto na Ásia, com os tigres asiáticos, na grande crise de 1997, 1998. Porém, deixou um ensinamento, uma lição.
A Malásia, na crise asiática, sofreu uma forte crise cambial, com sua moeda, o ringgit, caindo de 2,5 para 4,2 ringgit por dólar. Então, a Malásia resolveu fazer o oposto do que recomendavam os técnicos do FMI, os sábios do Consenso de Washington, e obteve com isso um retumbante sucesso. O FMI e os grandes sábios da plutocracia recomendavam a fixação, a flutuação da taxa de câmbio. E a Malásia fixou a taxa de câmbio. O FMI sugeria forte, e como sugere até hoje, como se está sugerindo aqui no Brasil, forte elevação dos juros. E a Malásia reduziu os juros. O FMI receita redução de gastos públicos para reduzir a relação dívida-PIB. E a Malásia aumentou os gastos públicos, impondo uma trajetória ascendente para a relação dívida-PIB, que hoje está em 80% ou mais. Com rígidos controles, a Malásia neutralizou os possíveis impactos que a plena movimentação de capitais, capital especulativo de curto prazo, poderiam causar à sua economia. A recuperação da Malásia foi impressionante. Sua indústria cresceu 8,5% em 1999 e seu PIB cresceu 5,4%. Em 2000, cresceu 7,8% e 7% em 2001. E o PIB sempre ascendente. Antes da crise, a inflação na Malásia era de 5,3%. Em 2000 caiu para 2,8% e para 2,27% em 2001. Antes da crise, a relação dívida-PIB era de 60%. Manteve-se alta e hoje é de 70% a 80%. Um conhecido estudo acadêmico de Kaplan e Kodrick constatou que a recuperação da Malásia na crise de 1997 e 98 foi mais rápida e menos custosa se comparada à recuperação da Tailândia e da Coreia do Sul, que seguiram à risca o Consenso de Washington, a receita dos economistas do Consenso de Washington. Han-Jong Chang, economista coreano, professor da Universidade de Cambridge, diz que o Consenso de Washington é uma armadilha criada na década de 1980 pelos países capitalistas para impedirem que os países subdesenvolvidos conseguissem atingir os mesmos níveis de desenvolvimento dos principais países capitalistas. Então, nós temos que, por causa dessa receita do Consenso de Washington, a economia do mundo se desagregou. E o mundo deixou de produzir. Deixou de gerar dinheiro, o que eles querem. Renda. E qual foi a única renda que continuou ativa, apesar da crise? A renda do tráfico de drogas. Então os banksters do Federal Reserve,
monopolizaram o tráfico de drogas, cobraram pedágio aos traficantes e davam um salvo-conduto aos traficantes que lhe pagam pedágio. Isso começou a acontecer no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Os bancos de Miami, que lavam o dinheiro da droga, nas agências de Miami, tem muito mais movimentação do que toda a cadeia financeira dos bancos de Nova York e de Washington juntos, por exemplo. Então cresceu, e os banksters que mandam nas agências de inteligência americana e de espionagem expandiu a sua ação sobre a produção e comércio de drogas para o mundo inteiro, com a intervenção no Afeganistão, com a intervenção politicamente e economicamente caótica para os Estados Unidos, mas lucrativa para os banksters. Eles dominam o tráfico, a produção e o tráfico de ópio, como estão dominando agora na América Latina a produção e o tráfico de cocaína e o tráfico de drogas no mundo inteiro. Eles estão fazendo a mesma coisa. Primeiro, os seus agentes, governantes dos países capitalistas, transformam os seus países em países narcotraficantes. A América do Sul começou com a Bolívia e estava se expandindo, mas tinha o bloqueio dos países de esquerda. Lula e o PT e Dilma aqui no Brasil e a Bolívia e o Equador aqui na América do Sul. Mas eles providenciaram, derrubaram esses esquerdistas, esses comunistas sem vergonha, esses comunistas assassinos e colocaram agentes seus nesses países. E pacificaram na América Latina o tráfico de drogas para eles poderem cobrar um pedágio seguro. Então o Brasil o sistema militar e de informação e de espionagem da plutocracia brasileira passou a atuar no mercado de cocaína na América do Sul. Articularam tudo. Aconteceu uma coisa parecida na Argentina, mas isso é assunto para o próximo episódio. Então, hoje, o governo cuida do tráfico de drogas, assessorado pelo Mossad e pela CIA, e aqui internamente pelo GSI, pelo Gabinete de Informação, que resolveu pacificar a disputa pela droga no Brasil, unindo o PCC ao Comando Vermelho e fazendo intervenções militares onde havia rebeldes na Amazônia e rebeldes no Rio de Janeiro, intervenção militar. E esses núcleos estão até hoje sob intervenção militar. A Amazônia é mais evidente. E aqui no Brasil é mais, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, não é tão evidente, mas está sob intervenção militar. E o PCC e o Comando Vermelho comandam impunemente o tráfico de drogas, pagando pedágio aos banksters do Federal Reserve, sob os auspícios do governo golpista do Brasil. Mas esse é um assunto para o próximo episódio. Boa noite, Lalado Flower, Grampus, Los Flower e Antônio Conselheiro. Canal Data Flower, o canal da verdade no YouTube.